O impacto da reforma protestante na Europa do século XVI foi muito além do aspecto puramente religioso. Ao longo da história, a religião vinha moldando a sociedade, a política e os costumes sociais como um todo. Não parece incoerente pensar que uma reforma religiosa que colocaria em xeque o poder e o domínio da Igreja Católica sob o cristianismo também mudaria a sociedade e a sua estrutura. Também não parece incoerente pensar que a Igreja Católica faria tudo o que estivesse a seu alcance para recuperar esse poder. Essas medidas nós chamamos de a Contra-Reforma. Em função da Contra-Reforma e desses novos ideais que estavam tendo um impacto muito negativo para a Igreja, o Papa Paulo III convocou todo o clero para se reunir na cidade italiana de Trento. A função dessa reunião, que foi chamada mais tarde de o Concílio de Trento, era discutir os dogmas e as ações necessárias para reaver o poder da Igreja Católica. A principal função e ideia desse concílio era conter o avanço do protestantismo e conquistar novos fiéis. Foi então assim que aconteceu o Concílio de Trento, que emitiu o maior número de decretos dogmáticos e reformas e produziu o resultado mais favorável para a Igreja. Bom, o Concílio de Trento foi de 1545 até 1563 e durante esses 18 longos anos de duração houveram 25 sessões, algumas que chegavam a durar diversos dias. Por conta dessa longa duração do concílio, ele foi pausado e retomado diversas vezes, o que fez com que ele fosse dividido em 3 principais fases. A primeira fase indo de 1545 até 1549. Logo nessa primeira fase, o credo niceno-constantinopolitano foi definido como a base da fé católica. Houveram também algumas mudanças de tradução no Velho Testamento e o latim foi definido como a língua oficial para a escrita de alguns documentos sagrados antigos. Mas já em 1548, uma epidemia de peste fez com que o concílio fosse transferido para a cidade de Bolonha, onde o governante decidiu que não aceitaria os bispos germânicos, fazendo com que o Papa Paulo III tivesse que encerrar as sessões logo em 1549. O Papa Paulo III faleceu em novembro do mesmo ano. E o seu sucessor, o Papa Júlio III, que chegou no seu papado em 1550, já reiniciou as sessões do concílio em 1551, dando início à segunda fase. Nessas sessões da segunda fase, eles discutiram Eucaristia, penitências e extrema unção. Mas um conflito no norte da Itália fez com que as sessões fossem novamente pausadas no ano de 1552. O Papa Júlio III veio a falecer em 1555. Já o seu sucessor, o Papa Paulo IV, decidiu que não daria continuidade ao concílio. Então, só após a sua morte, em 1559, o Papa Pio IV reiniciou as sessões do concílio em 1562. E nessa terceira fase, eles discutiram sobre missa, ordens religiosas, hierarquia do clero, matrimônio, indulgências, purgatório, veneração de santos e de imagens e diversas outras coisas. Essa terceira e última fase acabou em dezembro de 1563. E ao longo do concílio eles discutiram muitos dogmas que eram fortemente criticados pelos reformistas, alguns que foram continuados, alguns que foram abolidos ou substituídos. Inicialmente, alguns reformistas foram incluídos nas sessões do concílio, mas eles foram gradativamente sendo deixados de lado, até que nas últimas sessões do concílio eles foram completamente excluídos. E em 1564, um ano após o término das sessões e do término do próprio Concílio de Trento, um documento com as principais decisões do concílio foi publicado. Como resultado do concílio, houve diversas medidas de reforço doutrinário, que envolveram a criação do Tribunal da Santa Inquisição, um órgão jurídico que levaria a várias mortes. A fundação da Companhia de Jesus, que deu origem aos padres jesuítas, e a publicação do Index Librorum Prohibitorum, um guia para o fiel católico não se perverter. O Tribunal da Santa Inquisição foi um tribunal em que julgavam hereges. Hereges eram pessoas não adeptas ao cristianismo. Para os católicos da época, essas pessoas não compartilhavam dos ensinamentos e comportamentos impostos pela religião, e assim devendo ser perseguidos para que não espalhassem inverdades e manchassem a reputação e afastassem os fiéis. Os julgamentos do tribunal
se tornaram parte de um movimento político e econômico da época. Inicialmente, as averiguações se incidiram na Alemanha, na França e na Itália, e só depois foi para a Espanha e Portugal. E assim, logo em seguida, alcançaram os países da América colonizada. Os números de mortos dessa época variam de 100 mil a milhões, dentre esses, homens, crianças e mulheres que eram perseguidas e acusadas de bruxaria. Oficialmente, só acabou em 1891, assim tendo a extinção do Tribunal da Santa Inquisição. A Companhia de Jesus, que existe até hoje, foi fundada pelo Santo Inácio de Loyola em 1534. O espanhol, que foi ferido na Batalha de Pamplona, se afastou do exército e durante esse período de recuperação ele começou a ler obras de diversos santos católicos. Com o tempo, ele decidiu se unir a mais 6 amigos e fundar a Companhia de Jesus. O propósito dessa companhia era a catequização, ou seja, a conversão de novos fiéis. Apesar do contexto em que ela foi fundada, a companhia mesmo só foi ser reconhecida pela igreja através do Papa Paulo III 6 anos após a sua fundação, após insistências e solicitações do próprio Loyola. Na década de 1540, os membros da companhia foram enviados para diversos países da Europa na intenção de criar escolas, liceus de arte e outras instituições. A ideia era que eles perpetuassem a influência católica nas artes, na educação, nos livros, em diversas formas para que o poder da Igreja Católica fosse perpetuado em diversas partes, de diversas fontes. Essa companhia foi uma das grandes responsáveis pela influência católica no imaginário popular de diversos países da Europa e inclusive no próprio Brasil. O Index Librorum Prohibitorum era a lista oficial de obras proibidas pela Igreja Católica, por serem consideradas obscenas, heréditas e até mesmo contrárias à Igreja. E esteve em vigor durante 4 séculos. Para controlar a circulação dos livros contrários à fé católica, foi criado o Index Librorum Prohibitorum, ou seja, uma lista de publicações que o fiel católico não poderia ler de jeito nenhum. Mas isso não foi um motivo para impedir a circulação dessas obras, e só que acabou se tornando clandestino a venda e também até mesmo a leitura. A imprensa foi responsável e teve um papel fundamental na divulgação desse livro que foi publicado naquela época. Outras decisões do concílio foram a condenação da venda e de indulgência e a construção de seminários para melhor formar os sacerdotes, com ensinos rígidos e os afastando de desvios morais. Ao longo do século XIX, a vigilância sobre heresia e outras formas de heterodoxia religiosa perdeu relevância ao mesmo tempo que o aumento da produção de livros tornava praticamente impossível a supervisão de todas as obras impressas. A sua existência passou a ser contestada até mesmo dentro da igreja, por ser considerado inadequado e ineficaz. Portanto, esse concílio, em partes, realizou seus objetivos. Afinal, manteve a maior parte da Europa Latina católica, além de transformar a América Latina em um continente predominantemente católico.